Vingadores Doomsday vai ter sim uma das adaptações de uma das maiores sagas dos quadrinhos da Marvel, que é Vingadores versus X-Men. Sim, pessoal, se os rumores são verdade, nós teremos os Vingadores lutando contra os X-Men em Vingadores Doomsday, que vai sair já ano que vem, e eu vim trazer pra vocês hoje quem vai lutar com quem. Quem dos X-Men que vai lutar contra quem dos Vingadores. Mas antes, por favor, sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofre Nerd, e eu sou Giovanni Zola, e estou aqui para falar sobre o filme da Marvel tão esperado, Vingadores Doomsday, que só sai notícia, só sai rumor, e a gente ainda nada, é um ano ainda para esse filme estrear. É lógico, lá vem aí um trailerzinho que tá vindo sendo lançado junto com o Avatar Fogo e Cinzas, e a gente vai analisar esse trailer também. Mas antes da gente começar a falar sobre esses rumores aqui, peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, que é muito importante. Hoje vou trazer, então, essa informação e um rumor aí que vazou. Qual o X-Men que vai lutar com qual Vingador, beleza? Lógico, todo mundo já sabe que os X-Men da Fox, os X-Men antigos, estarão em Vingadores Doomsday. Eles já foram confirmados na live de 4, 5 horas das cadeiras lá da Marvel, aonde a gente tem o Ian McKellen como Magneto, o Patrick Stewart como o Professor X, o James Martins como o Ciclope, e também teremos o retorno do Alan Cumming como o Noturno, a Mística original, do Kelsey Grammer como o Fera, e também o Channing Tatum como o Gambit. Esses foram os X-Men que estão confirmados até agora, pessoal. É lógico que a gente tá torcendo aí por uma Tempestade, uma Jean Grey, uma Vampira, um Homem de Gelo, mas calma. E é lógico, tem o Deadpool também, que já foi confirmado, o Ryan Reynolds estará em Vingadores Doomsday. Mas hoje eu vim trazer pra vocês uma notícia muito importante, na verdade é um rumor, tá bom? É um rumor de quem vai lutar com quem. Existe na Marvel, pessoal, nos quadrinhos da Marvel, a saga Vingadores versus X-Men, em que os X-Men brigaram com os Vingadores, né, principalmente por conta do preconceito mutante, por conta de algumas coisas que a Feiticeira Escarlate fez, beleza? Eles lutaram um contra os outros, né? A gente tem os X-Men e os Vingadores deixando de serem heróis que lutam lado a lado, mas também agora, né, lutando um contra o outro. E muito se fala de que esse arco ali vai ser uma espécie, vai ser adaptado, né, para Vingadores Doomsday, pelo menos uma partezinha ali, aonde o Doutor Destino, o nosso queridíssimo Robert Downey Jr., o Victor Von Doom, ele pode muito bem estar manipulando os X-Men e os Vingadores para lutarem entre si e assim despistar que na verdade ele é o vilão, certo? Pode jogar mutantes contra os heróis e aí ele tá fazendo seus corres por trás ali para poder fazer o Battle World, o mundo de batalha, que é o seu mundo ali que ele tanto quer conquistar, que ele quer formar, né, nas guerras secretas, beleza? Então olha só, pessoal, vem aqui dessa página, o Nerd Nutella, só que não é só dele, tá bom? Vários outras páginas estão soltando aí de que esses podem ser alguns dos combates que teremos e hoje eu vim avaliar com vocês. Primeiro, Senhor Fantástico versus Noturno. Eu já vi muita gente falando sobre esse embate, pessoal. O Senhor Fantástico versus Noturno é algo que sim pode estar muito próximo de acontecer, porque o próprio Alan Cumming, que é o ator que faz o Noturno, já deixou ali sair, escapar ali de que ele tem sim uma cena com o Pedro Pascal como Senhor Fantástico, tá bom? E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque o Noturno tem os poderes de teletransporte, ou seja, ele se teletransporta em pequena distância ali, né? E aparecendo de um lado para o outro ali. E o Senhor Fantástico tem os poderes, lógico, além da sua mega inteligência, ele tem os poderes elásticos, né, de se esticar. Isso pode ser muito interessante ao ponto de que a gente veja o Noturno se teletransportando a todo momento e o Reed Richards tentando alongar os seus membros, seus braços ali, para tentar acertar o Noturno e fazendo a maior zigue-zague, a maior confusão ali. Vai ser muito interessante ver a combinação desses poderes ali. Eu quero muito ver como que isso vai acontecer, porque são dois poderes muito diferentes, só que ao mesmo tempo podem combinar muito bem juntos ali, lutando um contra o outro. Agora, depois a gente tem o Shang-Chi versus o Gambit, pessoal. Isso não é tão difícil de imaginar quanto eu imagino o Senhor Fantástico versus Noturno, tá bom? Porque afinal de contas, o Shang-Chi ele tem tem os 10 anéis, né, inclusive, e ele pode muito bem disputar contra as cartas do nosso queridíssimo
Gambit, tá bom? Gambit que a gente viu ali, que luta com bastão também, a gente pode ver o Shang-Chi lutando com bastão também. Eu acho que isso vai ser muito interessante ver os dois em um combate corpo a corpo e a longa distância, um usando os anéis e o outro usando ali as suas cartas explosivas ou qualquer outro objeto que ele possa energizar com energia cinética e fazer com que exploda, tá bom? A próxima é um combate assim que vai ser só corpo a corpo mesmo, que será Yelena Belova, nossa Viúva Negra, que já está inserida nos Vingadores, né, nos Novos Vingadores, nem Novos Vingadores, mas os Thunderbolts, beleza? Esses Novos Vingadores aí, os Vingadores Sombrios, e vai ser contra a Mística. A Mística ali tendo seus poderes de mimetizar a aparência de qualquer um. Vai ser muito legal ver essas duas, assim, mestres da espionagem. Afinal de contas, Yelena Belova é a maior espiã, depois da morte da Natasha Romanoff, é a maior espiã do universo Marvel, ali se equiparando ao Nick Fury, beleza? E a Mística também é muito boa em espionagem, já que ela consegue se infiltrar em qualquer lugar. E é lógico que as duas são mestras em combate, em artes marciais. A gente vai ver, então, a Mística e a Yelena Belova disputando para ver quem é a mais fera nas artes marciais. Logo depois a gente tem o Capitão América versus o Ciclope. A gente tem então esses dois líderes que vão disputar. E é lógico que também não é tão difícil imaginar o Ciclope lutando contra o Capitão América do Sam Wilson. Afinal de contas, o Sam Wilson pode se defender dos raios do Ciclope usando o seu escudo de vibranium e também atacar a longa distância com o escudo, assim como o Ciclope. Sem falar que, adendo a isso, o Sam Wilson pode voar, né, e coisa que o Ciclope não pode fazer, mas vai ser muito interessante ver esses dois líderes lutando juntos. E agora, o próximo e último é um dos maiores desafios na minha mente ali, inclusive, é lógico, falando de mente, é o Sentinela e versus o Professor Xavier. Muita gente tá falando assim, nossa, o Sentinela vai acabar com o Professor Xavier. Pessoal, eu não acho que a gente esteja falando de uma luta física, afinal de contas, o Professor Xavier não daria conta numa luta física contra o Sentinela. Poucos, na verdade, dariam conta contra o Sentinela numa luta física. Mas eu acho que, após a gente ver os Thunderbolts, onde o Sentinela tem o vazio, né, o vácuo é a sua segunda personalidade sombria, que é capaz de aprisionar as pessoas na própria escuridão da própria mente, no subconsciente, a gente possa ver sim uma luta telepática, pessoal, uma luta metafísica entre a mente do Professor Xavier lutando contra os poderes do vácuo, tá? Isso vai ser interessantíssimo, muito parecido com talvez o que a gente tenha visto do Professor Xavier versus o Apocalipse, lá em X-Men Apocalipse, que a gente viu ele lutando dentro da própria mente. O que vocês acham? Pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse time aqui lutando contra o outro. Será que a gente vai ter mais X-Men? Será que a gente vai ver essa luta finalmente? Vingadores versus X-Men? Deixa aqui nos comentários. E qual desses embates você tá mais ansioso para ver? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!